pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para ministrar uma mensagem no teu coração e eu desejo do fundo do meu coração que Deus venha falar com você, que Deus venha te abençoar, amém? Mas antes de assistir esse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui, quero pedir que você se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações e deixe o seu joinha, comenta, porque é muito importante a sua interação, amém? Bom, vamos para a mensagem de hoje. Hoje eu quero ler uma mensagem com vocês que está escrita lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que a Bíblia nos revela. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Palavra abençoada, né? Glória a Deus. Então, a Bíblia que fala, o escritor de Hebreus, ele nos revelou, ele falou, olha, vocês devem correr, vocês devem fugir de todo pecado, de todo embaraço. E você percebe que ele não falou simplesmente só do pecado, mas ele falou também do embaraço. O que é o embaraço? O embaraço é aquela coisa que nos embaraça, nos atrapalha. Por exemplo, um cabelo, quando ele se embaraça, é complicado desembaraçar, depende do cabelo. Mas uma coisa embaraçada é aquela coisa que te rodeia, que tenta te prender para não te soltar, é aquela coisa que atrapalha a sua vida, que embaraça a sua vida. Então você deve fugir dessas coisas, porque talvez pode não ser um pecado, mas pode ser uma amizade que embaraça a sua vida, que te atrapalha, pode ser uma influência, pode ser até um namoro, sabia? Um namoro pode te influenciar e te atrapalhar. Então, essa é os embaraços da nossa vida, os embaraços que nos perseguem, o pecado, os embaraços, tudo isso nos persegue. Mas o escritor de Hebreus, ele falou, olha, vamos correr dessas coisas, vamos sair dessas coisas e vamos correr para a carreira que nos foi proposta. Como eu sempre digo aqui, todos nós temos um chamado, porque isso já foi predestinado a Deus. Todos aqueles que aceitam a Jesus e crê nele, Jesus, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro dessa pessoa. E o Espírito Santo, ele dá um dom para essa pessoa, uma dádiva. Por exemplo, tem a dádiva de pregar, tem o dom de pregar, tem o dom de interpretar sonhos, tem o dom de visões, tem o dom de canto, tem muitos dons. O Espírito Santo, ele divide a cada cristão como ele quer. Então não é o dom que você fala assim, ai Deus, eu quero ter esse dom. Então é o dom que o Espírito Santo, ele nos dá. Então nós devemos correr a essa carreira, correr a esse dom, nos largar de todo embaraço, largar de todo pecado e correr com paciência. Lembra da perseverança, que falou da perseverança, que falou da paciência, porque muitos desistem no caminho, muitos o pecado ele pega, ele prende, ele amarra e a pessoa ela fica amarrada, ela quer desistir. Mas o que a Bíblia fala no versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então a fé, o Jesus ele é o autor e consumador dela. Então a fé que nós temos é por meio do sacrifício de Jesus. E a Bíblia que ela fala que Jesus, mesmo com a alegria que lhe foi proposta, mesmo com a alegria que ele tinha proposta no céu, mesmo com tal alegria,
que ele poderia ter escolhido falar, não, pai, eu não quero descer, eu estou bem aqui. Ele poderia ter escolhido falar, não, eu não quero suportar a cruz. Mesmo com alegria, ele estava no trono. Ele falou, não, eu vou descer, eu vou suportar as afrontas, eu vou suportar a cruz. Ele desceu. E hoje, depois dele ter suportado tudo, ele se assentou à direita de Deus no trono celestial. Amém? Então você percebe que Jesus, ele suportou tudo. E é por isso que quando nós pensamos em desistir, quando nós passamos por provas, é necessário nós olharmos para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, por que a Bíblia fala sempre de você olhar para Jesus? Pelas coisas que Jesus ele passou. Jesus ele foi afrontado, Jesus ele foi humilhado, Jesus ele suportou a cruz. Você consegue se imaginar uma pessoa te pregar numa cruz? Eu acho que não, né? É uma dor insuportável. Mas Jesus, ele suportou isso por mim e por você. E é através dele ter suportado tal coisa que hoje nós temos a esperança da salvação eterna. Porque as pessoas pensam que assim, é uma pessoa que morreu, acabou. Não acabou, porque tem uma esperança a mais aqui para aqueles que creem em Jesus, porque Jesus disse, olha, aquele que crer em mim e nas minhas palavras e crer também naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Então, é aqueles que creem. Às vezes uma pessoa vê uma pessoa cristã que morreu, né? Fala, ai, coitadinho, morreu, é o fim. A morte, escuta bem, a morte, ela não é o fim, mas ela é o começo de uma nova vida com Deus, ela é o começo da alegria. Porque neste mundo nós passamos por tantas provas, não é fácil. Mas quando a gente reparar que a gente já passou dessa vida e a gente chegou lá, e nós não chegaremos lá por conta própria, mas porque Jesus ele pagou o alto preço e porque ele fez para que nós merecemos. Amém? Então, eu tô aqui para te dizer, quando você passar por provas, quando você falar o pecado, o embaraço, ele quer me rodear, ele quer me pegar, ele quer me amarrar, corra com paciência a carreira que foi proposta para a tua vida e sempre olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Amém? Muitas pessoas hoje elas desistem porque elas olham para homens. E sabe o que Paulo disse? Paulo ele disse, olha, eu não estou aqui para olhar para homens, porque se eu fosse olhar para homens, eu não seria servo de Cristo. Então eu tô aqui para te dizer, quando você passar por uma afronta, quando você passar por uma perseguição, quando você passar por uma prova, não olha para homens, não deposite a tua confiança em pessoas humanas, mas permaneça com seus olhos fixos em Jesus, permaneça com a tua esperança, com a tua confiança firme em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da tua fé. Amém? Lá no Velho Testamento, Deus ele usou Moisés, porque o pecado ele entrou na humanidade de uma forma que trouxe muitas consequências. Deus ele mandou um dilúvio e ele falou para Noé, Noé, a partir deste dilúvio agora você e a tua família vão se reproduzir para que volte a ter pessoas na face da terra. Então assim foi. Mas depois o pecado ele tornou a entrar de novo na terra e trouxe consequência. E o povo de Israel eles estavam escravos do faraó. Então Deus ele usou Moisés. Eu sempre falo de Moisés aqui porque a Bíblia fala lá em Êxodo, lá em Deuteronômio capítulo 34, que Moisés nunca existiu uma pessoa que via Deus face a face, que conversava com Deus. Então Deus ele usou Moisés. E a Bíblia fala que Moisés ele foi mediador da aliança entre o povo de Israel e Deus. Ele foi mediador entre o povo e Deus. Mas depois Jesus ele veio e ele assumiu um compromisso de morrer pelos nossos pecados, porque através da morte de Jesus os nossos pecados eles foram perdoados. Por isso que quando a gente entra na presença de Deus e a gente se arrepende,
a gente é perdoado por meio do sacrifício e prova viva que Jesus fez por nós. Mas Jesus hoje ele é o autor desta aliança, da nova aliança. E Moisés, ele era o autor da aliança passada. Então você repara, hoje é Jesus que ele é o autor. Por isso que hoje, quando você for orar a Deus, ora em nome de Jesus. Olha para Jesus. Quando você fala, eu estou pensando em desistir da minha vida está tão difícil. Eu sei, a vida ela não é fácil, é a vida. Todo mundo passa por essas situações, mas nós, como filhos de Deus, porque nós somos adotados como filhos e filhas de Deus, nós devemos olhar para Jesus, amém? O povo, eles questionavam muito Moisés, eles murmuravam muito, e é por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. O plano de Deus não é te largar no deserto, o plano do inimigo é que você nasça no deserto, que você viva no deserto, que você morra no deserto. Esse é o plano dele. Esse é o plano do pecado. Por isso que o pecado ele quer te rodear, o pecado ele quer te amarrar, o pecado ele quer te escravizar, porque o pecado ele não é seu amigo não. O pecado ele causa danos à nossa vida. E o pior dano que ele causa, sabe o que é? A separação entre nós e Deus, porque o pecado ele houve essa separação. Por isso hoje, você que tem vivido uma vida de pecado, você fala, não, eu estou bem, eu estou tendo paz. Você pode estar bem no começo, mas conforme o tempo vai passando, o pecado ele vai te amarrando, até que se torna um vício, até que se torna algo que te prejudique muito. E você vai acabar morrendo não fisicamente, mas espiritualmente, porque o pecado que gerou a morte, o pecado gerou a destruição, e o pecado ele gerou a separação entre nós e Deus, amém? E é por isso que hoje eu quero orar para a tua vida, orar para que você largue o pecado, para que você deixe todo o embaraço e fuja e corra a carreira que Deus proporcionou para a tua vida, amém? Por isso que neste momento agora eu te convido a fechar os olhos e vamos entrar na presença do nosso Pai. Se você fala, não posso fechar os olhos, eu estou em um lugar público, estou no meu trabalho, ore em pensamento, porque Deus ele conhece o nosso coração de longe. Quando nós ainda não imaginamos nada, o Senhor ele já sabe o que nós vamos imaginar. Amém? Vamos orar então nesta manhã tão abençoada que o Senhor nos proporcionou. Senhor, meu Deus e meu amado e querido Pai, eu me coloco, Senhor Jesus, nesta manhã, neste momento aqui diante da Tua santa e poderosa presença, para Te louvar, para Te agradecer e bendizer o Teu santo e poderoso nome. Meu Pai, nós entramos na Tua presença agora, para Te louvar e para pedir também, Senhor, que o Senhor interceda a nosso favor, porque a Tua palavra diz que Jesus todos os dias entra nos santos dos santos e intercede por nós. O Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, interceda. O Espírito Santo venha estar na nossa vida, venha ser o nosso auxiliador, porque nós precisamos. Meu Pai, que neste exato momento nós possamos deixar todo o embaraço, todo pecado, toda coisa grande que tão de perto nos rodeia, todo pecado que nos afronta, todo pecado que nos tira de perto de Ti. Meu Pai, que esse pecado fuja de nós, porque, meu Pai, o pecado ele quer nos amarrar, ele quer nos fadigar, ele quer nos corroer por dentro, meu Pai, porque nós sabemos que quando nós vivemos uma vida de pecado, Senhor, nós estamos totalmente separados de Ti. E, meu Pai, a separação entre nós e Ti é uma morte, Senhor. Pode não significar nada físico, mas espiritualmente falando, Senhor. Oh, meu Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, porque Jesus já carregou todos eles no madeiro. A Tua palavra diz que verdadeiramente Ele levou sobre Ele as nossas iniquidades, as nossas dores, os nossos pecados.
E é por isso que, meu Pai, nós não aceitamos mais o pecado na nossa vida. Hoje, Senhor, nós queremos nos livrar desse pecado, desse embaraço. E nós queremos correr com perseverança, com paciência, a carreira que o Senhor nos proporcionou. Oh, meu Pai, nós queremos correr com paciência ao dom que o Senhor nos presenteou, tudo para a tua glória, tudo para que o teu nome seja alcançado, tudo para que o teu nome se multiplique sobre essa terra. Por isso, meu Pai, venha nos capacitar, e quando o pecado pensar em nos rodear, que o Senhor venha, meu Pai, e nos livre, e nos dê a capacitação, a capacidade de nós falarmos não. Porque a tua palavra diz que não é nunca, não é não sei, mas a tua palavra diz que é sim, sim e não, não. Então, meu Pai, que quando o pecado nos oferecer tal oportunidade, que quando o inimigo nos oferecer a oportunidade para pecar, quando vier a tentação, que nós possamos erguer os nossos olhos, levantar a nossa cabeça e dizer não. Porque nós vivemos pelo Espírito e não pela carne. Meu Pai, a tua palavra declara que aqueles que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a sua carne e os seus desejos das naturezas humana. E é por isso que hoje, meu Pai, nós crucificamos a nossa carne. A partir de agora, Senhor, nós não queremos mais viver pelo pecado. Nós não queremos viver uma vida para satisfazer os nossos desejos carnais, mas nós queremos viver uma vida para satisfazer os desejos do Espírito Santo e reproduzir a cada dia os frutos do Espírito Santo. Que a tua palavra esteja no nosso coração, e não somente esteja, mas que a tua palavra brilhe nos nossos olhos, para que as pessoas, para que o mundo possa enxergar que nós pertencemos a Cristo Jesus. Meu Pai, nós oramos e te agradecemos, e também dizemos que quando vier a provação, que quando vier a luta, nós estaremos com os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos, e concluímos esta oração dizendo: glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor, por este momento de comunhão contigo. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Que Deus proteja a tua vida. E nunca se esqueça, Deus, Ele está aqui. E quando vier a provação, quando vier a luta, olhe com perseverança, tenha paciência e olhe para Jesus, que Ele é o autor e consumador da tua fé. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Um beijo, fique na paz e até amanhã na presença de Deus. Tchau, tchau.